O que acontece quando um episódio da nova temporada tenta trazer de volta elementos clássicos? Ao longo dos anos, nós vimos as mudanças que aconteceram no desenho de Bob Esponja, cada vez mais tornando um estilo frenético e o mais idiota possível, resultando numa queda perceptível de qualidade geral dos episódios. Mas na última temporada do desenho, os produtores resolveram pegar elementos que são muito mais vistos nas primeiras temporadas e incorporar tudo num episódio em que Bob Esponja e Sandy roubam a cena, servindo como uma espécie de homenagem ao Bob Esponja clássico, tentando imitar o estilo de arte da primeira temporada. Vamos descobrir se o Bob Esponja do Novo Testamento honrou essa homenagem ou estragou essa ideia. O nome do episódio é Um Peixe Chamado Sandy. Tudo começa com Sandy encontrando Bob Esponja e mostrando para ele que está escrevendo um artigo científico sobre a vida marinha. Ela está detalhando suas experiências e relata para Bob Esponja. Só que ele acaba não concordando, pois a descrição de Sandy é algo muito frio e solitário, parecendo até que ela nunca viveu realmente as experiências possíveis no fundo do mar. Nesse momento, cai a ficha de Sandy e ela percebe que de todo esse tempo em que ela viveu na fenda do biquíni, ela nunca conseguiu colocar os pés no chão sem ser no seu próprio domo, pois ela precisa usar uma roupa especial de proteção para poder sobreviver embaixo da água. Com esse sentimento de limitação, ela volta para sua casa e decide dar um jeito criando uma máquina que serve para trocar os gênesis de dois seres. Ela pega um voluntário, o peixe Fred, que logo diz que não sabia que seria uma cobaia, ele estava apenas procurando um lugar para cortar o cabelo, e acaba realizando a transformação com esse tal peixe. Nesse momento, ela deixa de usar os pulmões para respirar e acaba ganhando guelras, que ficam localizadas em seu pescoço. E logo após isso, a transformação já começa a mostrar suas consequências. Ela não consegue respirar dentro do seu domo. Bob leva ela para fora, mas Sandy está com medo de respirar pela primeira vez embaixo da água sem equipamentos. E do nada surge Patrick para dar uma mãozinha, ou uma mãozona. A partir desse momento, Sandy pode aproveitar tudo o que sempre desejou na fenda do biquíni, sem restrições. Bob Esponja faz um tour com ela por diversas atividades legais, que vão desde praticar o karatê sem os equipamentos que ela usa, até brincar no campo de águas vivas. E nesse momento, Sandy leva seu primeiro choque, literalmente. E como não pode faltar no bingo do Bob Esponja do Novo Testamento, eles foram irritar Lula Molusco. No momento de maior paz nesse tour deles, começamos a ver as sequelas do procedimento feito por Sandy. Eles estão aproveitando a brisa e do nada voa um monte de pelos em Bob Esponja, fazendo ele se engasgar. Logo, ele percebe que esses pelos vieram de Sandy. Aparentemente, o organismo de Sandy está expulsando os pelos dela e trocando por escamas. De início, eles acham maneiro e nem ligam tanto. Continuando a diversão, eles vão até a praia. Não me pergunte como isso é possível. No meio de tudo, Bob Esponja vê o corpo de Sandy boiando, aparentemente sem vida. Mas quando ele vai ao resgate, percebe que a transformação dela em peixe está praticamente completa. Seu corpo está coberto inteiramente de escamas, ficando apenas com a cauda de esquilo. Eles fazem uma pausa em tudo para poder se alimentar, até porque Sandy tem dúvidas do que deve comer agora, já que não fará mais a dieta de nozes. Eles vão numa barraquinha especializada em comida de peixe, e depois disso, eles vão parar num lugar mais obscuro da fenda do biquíni, um lugar infestado de iscas de anzóis. Nesse momento, é mega curioso porque Sandy meio que para de raciocinar. Bob tenta de toda forma evitar os anzóis, mas ela vai diretamente neles, meio que por impulso, e acaba sendo pega por um pescador. O tal pescador toma um susto quando vê a cara da sua pesca e devolve para o mar. Bob Esponja, que estava lamentando, se sente aliviado que Sandy retornou com vida depois desse momento de tensão. Só que nesse momento, chegamos à conclusão da transformação que estava em estágios finais. Porém, para a surpresa de todos, Sandy perde a consciência, ficando num estado primitivo e se tornando um peixe mega perigoso e selvagem, além de aparentar ser muito forte. Ela sai de perto de Bob Esponja e encontra sua primeira vítima, justamente Gary, o caracol de Bob Esponja. Quando Bob chega, ele vê apenas a concha de Gary e acaba tomando um susto, pensando que seu pet virou um lanchinho. Só que Gary foi mais esperto e se escondeu atrás de uma rocha. Bob Esponja encontra como solução pegar Sandy, que está sem controle, colocar dentro de uma
uma espécie de gaiola e levar de volta para sua casa, para poder encontrar a cura. Ele consegue, e chegando no local, ele joga lá dentro da banheira, mistura alguns líquidos com um soro do Gênese de esquilo, tentando reverter a transformação de Sandy. Isso acaba dando certo e sua amiga volta para sua versão original. Mas eles têm um novo problema, pois o peixe que doou seu Gênese para o experimento está com os mesmos efeitos colaterais de Sandy, só que ao invés de um peixe agressivo, ele se tornou um esquilo gigantesco. Ok, agora que você tem uma ideia do que acontece no episódio, eu vou te contar como realmente eu me senti em relação a ele. Até porque, mesmo com essa intenção de retornar às raízes, esse episódio acabou dividindo opiniões. Antes de fazer esse vídeo, eu li bastante comentários para poder entender melhor o ponto de vista de cada um que assistiu esse episódio, principalmente dos gringos, pois esse episódio foi lançado agora em 2025, então eles tiveram acesso antes do que a gente. Comparado com tudo que eu assisti das últimas temporadas de Bob Esponja, certamente esse episódio é a nata da nata. Conseguimos ter um ritmo legal, nada daquele show de cores que parece mais uma festa de rave, não deixaram os personagens bobos como costumam fazer principalmente com Bob Esponja e Patrick, e eles tentaram ao máximo trazer o ritmo que vemos nas primeiras 3 temporadas. É algo bem construído em relação à escrita e direção, podendo certamente colocar esse episódio entre um dos melhores dos últimos 10 anos do desenho. Só que aí entra o outro lado da moeda. Isso tudo não quer dizer que estamos vendo uma obra-prima da história do desenho. Esse comentário meu pode parecer controverso, mas não é. As primeiras 3 temporadas do desenho são puro ouro. Mesmo nos diálogos mais bobos, temos uma escrita incrível e natural. Por exemplo, a Sandy aqui tenta retornar para o que foi no início, mas ela não parece a Sandy da primeira temporada. Ela está mais parecida com a Sandy dos episódios modernos, o que é um erro fatal, considerando que estamos falando de uma tentativa de homenagem e retorno às raízes. Além disso, o episódio tenta tratar Sandy como uma novata na fenda do biquíni, o que é completamente fora de nexo. Como pode, depois de 25 anos, ela ainda não ter uma noção de como os peixes vivem por lá, ou como eles comem? Isso tem um tom forçado para desenrolar o episódio, até porque Sandy clássica tem seus momentos de inocência e curiosidade, mas isso não é ter Alzheimer e esquecer tudo sobre o que é a rotina dos moradores na fenda do biquíni, e todo o contexto geral do ambiente. Outro ponto que notamos é a falta de piadas. A única que tem um certo destaque é quando Patrick conversa com Sandy após a transformação. Ele diz para ela: "Esqueceu como se respira? Acontece comigo o tempo todo." Só que, num universo de Bob Esponja clássico, não iria faltar piadas, o que é um pecado, mas concordamos que é melhor ficar com poucas piadas do que colocar as piadas mega simplistas das últimas temporadas? O easter egg dos anzóis que foram colocados é uma referência direta ao episódio 39 da primeira temporada, mas de uma forma porca, simplesmente trazê-los de volta sem nenhuma construção e sem acrescentar algo novo. Na questão visual, aí sim, é de tirar o chapéu. A vibe nos insere em um episódio que certamente estaria dentro das primeiras temporadas nessa questão visual. No geral, é um episódio que eu indico que você assista pensando em ver algo bom da nova temporada, e não com a nostalgia de que vai ter puramente um episódio das primeiras temporadas em suas mãos, retornando tudo o que fez Bob Esponja se tornar o fenômeno que é hoje. Diz aí, você curte as novas temporadas de Bob Esponja? Eu estou muito agradecido por cada comentário e interação aqui no canal. Eu tenho um plano de expandir mais o universo de desenhos animados que eu falo aqui, mas para isso eu preciso que você abrace essas ideias. Na próxima semana eu vou lançar um vídeo sobre o incrível mundo de Gumball e preciso que você chegue em peso para dar uma força. Conto com sua ajuda e prometo entregar o melhor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo, até lá!